Abertura da sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta a 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida a vereadora Ana Rita para fazer a leitura do versículo bíblico, vereadora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A senhora está sem áudio, o áudio da vereadora, tá ok? Ah, não está aqui para mim, então. Espera aí só um minutinho. Ok, vereadora Ana, dá para repetir? Só um pouquinho, nós vamos abrir o da senhora, só um minutinho. Agora sim. Ok. Pode repetir. Pois não, senhor presidente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, vereadora Ana Rita. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considero aprovada a ata 23 e 24 da sessão ordinária, realizada em dia 4 e 5 de maio de 2020, respectivamente, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. A presidência convida o vereador, o primeiro secretário, para fazer a leitura das correspondências recebidas, o vereador Jânio Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, recebemos somente um expediente, que é um projeto de lei ordinária de número 43/2020, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Batista Ramá Casa da Paz. Eram essas as correspondências. Ok, obrigado, vereador Jânio Schroeder, ia falar Richard, né? Ok. Tribuna livre, artigo 122 do Regimento Interno, suspensa durante esse período da pandemia. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. Hoje é o MDB que começa. Quem vai falar? Vereador Richard, por 12 minutos. Presidente, senhoras e senhores vereadores, que nos acompanham pelo YouTube, nossos servidores da Câmara que ativamente estão aí à disposição de cada um dos nossos legisladores. Eu, presidente, estive aqui durante o dia fazendo algumas consultas em relação a essa questão do coronavírus e a situação em que estamos vivendo no país e principalmente aqui no nosso estado, em especial no nosso município, que acaba tendo como ausências de responsabilidade do governo do estado. E aí, com todo respeito, não busco tutela aqui, mesmo dos nossos pares, em relação ao que vou falar. Existe aí uma tensão gigante de vários segmentos que são responsáveis pelo processo investigativo, ou pelo processo de elucidação, como queiram, né? E eu vejo que o governo do estado, ele trocou o pé pelas mãos. De novo, né, eu sempre uso muito um bordão que diz que governar não são paixões ou bondade. Governar são atos de responsabilidade. E penso eu que o governo tenha sido, talvez não por dolo, e aí me referindo ao governo como um todo, mas por culpa de uma parte dele e por dolo, obviamente, de uma meia dúzia aí que precisam ser, penso eu que diante de toda o compromisso de cada um dos catarinenses, somado aí aos nossos municípios que compõem o nosso estado, compromisso de moral, compromisso de harmonia, da busca daqueles que mais têm, ajudando os que menos possuem, os empreendedores do nosso estado, os empreendedores de todos os municípios desse estado.
se convencem que é necessário abordar ou aportar recursos, mesmo que privados, para poder auxiliar essa pandemia e em tudo que cada um, inclusive dos legisladores aí que tem um trabalho, um papel fundamental dentro da nossa sociedade, em cada um dos segmentos que os representam, e a gente vê na contramão da história toda essa ausência de responsabilidade. E aí talvez alguns digam, mas isso é dever dos nossos deputados estaduais, é dever dos nossos promotores de justiça, é dever de um monte de gente, eu não tenho dúvida. Mas a ausência de responsabilidade reflete unicamente em uma questão específica da saúde, que seria o atendimento desses respiradores. Então, assim, com todo respeito e sem nenhuma leviandade, existe, obviamente, algo muito obscuro na contratação desses equipamentos ou desses respiradores. E aí, ao meu ver, ouvindo todas as falas, esses recursos, ou esse recurso de 33 milhões de reais na compra desses equipamentos, eles atenderiam vários municípios, e Joinville seria um deles. Ora, nós ainda não recebemos um equipamento do estado de Santa Catarina por conta dessa condição em que foram prestados os serviços de contratação ou até mesmo da entrega desses equipamentos. E aí tem um grande problema nisso, porque eu entendo que existe uma concentração de esforços para resolutividade, para elucidação desse evento, que para mim foi uma catástrofe da administração estadual. Mas, contudo, porém, entretanto, as pessoas precisam ser atendidas com esse equipamento. E os indicadores, lembrado ontem por um vereador desta legislatura, que fazia coro ao que trazia as notícias levadas ou aportadas pelos técnicos do Ministério da Justiça, dizendo que haverá uma curva de crescimento e que envolve especificamente o nosso Estado. Olha, nós ainda não conseguimos resolver. Então, quando se fala em administração pública, quando se fala em administração estadual, eu compreendo que existam outros mecanismos fiscalizadores. O Ministério Público é um deles, os nossos deputados também são um deles, mas nós aqui precisamos fazer retumbar a necessidade da comunidade, porque isso é uma especificidade ou de alguém da iniciativa privada que vá aportar esse recurso, ou de alguém com muita responsabilidade que, não parada as ações da Secretaria de Segurança de Saúde, possa compreender a necessidade de atender essa demanda dentro dos principais municípios do estado, e Joinville é, sem sombra de dúvidas, o que teria seria por lógico, né, pela quantidade de pessoas, um município que poderia sucumbir a esse vírus, e nós, obviamente, teríamos que ter respiradores e quartos e leitos preparados para isso. Bom, uma parte foi feita aqui, a iniciativa privada preparou aí, em parceria com vários segmentos da nossa sociedade, e ontem falava o vereador Roque sobre a visita que fez na Associação Atlética Tupi, onde está preparado. O problema é o seguinte, que todas essas falácias, as posições, as entrevistas, o que realmente importa não está sendo resolvido. E aí eu penso que, no meu entendimento e compreendendo um pouco de segurança pública, haja vista o crime que foi cometido, e isso é crime, tem que estar na cadeia. E aqui essa coisa de ser brasileiro, de ser catarinense, de ser joinvilense, e de trazer a minha experiência na segurança pública para a nossa realidade, talvez os senhores não tenham o cotidiano de acompanhar, de ter que prender, de ter que apresentar alguém à autoridade policial, de ter que levar essa pessoa para a cadeia, de ter que cuidar dessa pessoa presa dentro do conceito legal que temos. O Brasil, infelizmente, nós demoramos demais, mas demais mesmo, para prender o rico. Mas o pobre é um estalar de dedo. Eu posso fazer aqui uma série, nós iremos aqui até o final do ano apontando cada um dos miseráveis, dos pobres, dos sem condições nenhuma, que estão dentro da cadeia. Enquanto um crime desse que tira dos cofres públicos, dinheiro público, 33 milhões de reais,
E aí, se há uma atenção gigante sobre isso, eu acho que ela deve ser devida, mas para aqueles que têm responsabilidade de fazê-lo. E aí vem a grande demanda. Tudo bem, sumiu os 33 milhões, parece que tinha 400 mil na conta da empresa. O Ministério Público bloqueou. E a compra dos equipamentos, haja vista o desenho e o algoritmo que está usando a Organização Mundial da Saúde para direcionar ou dar suporte técnico às secretarias de segurança de saúde do Estado, dos municípios, para, embasado com esses números, fazer então as solicitações daquele material que falta. E até o momento, nenhuma das discussões nesse sentido tem atendido essa demanda que está aí. Vamos, né, com todo cuidado, quem pode, né, visitar o hospital, visitar os espaços que nós vamos ter que receber as pessoas se eventualmente explodir. Dizem os técnicos do Ministério da Saúde que irá. E se isso realmente acontece, eu não estou vendo ainda nenhum esforço da Secretaria de Saúde do Estado em aportar. Os municípios já o fizeram e nós fomos também um deles, dando e apresentando essa demanda necessária para receber esses equipamentos dentro do que o algoritmo demonstrava ser necessário. Porém, os que nos governam fizeram um erro, precisa ser esclarecido, eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho e eu penso que está sendo feito, mas, no paralelo às nossas necessidades dos municípios, e principalmente do nosso município, em qual nós aqui representamos, nada ou pouco foi feito para essa condição, até porque foram roubados dos cofres públicos do Estado de Santa Catarina 33 milhões de reais. Então, presidente, eu penso que a força que nós temos aí como políticos e as conexões que temos com os deputados estaduais, com os deputados federais, com o Ministério Público, com amigos policiais federais, o que puder levar de informação, eu penso que seja muito interessante, mas tem um problema que precisa ser definitivamente solucionado e que ninguém está dando atenção. Se nós entrarmos nas notícias e nas comunicações que são espalhadas e alardeadas pela mídia, é o furto, é o desvio, é o roubo, é a canalice, é tudo. Mas, até agora, ninguém, absolutamente ninguém, apresentou algo que possa fazer a substituição. Até porque, novamente, o dinheiro público será usado para a mesma atividade, mas terá que ser usado e nós precisamos nos esforçar. Cada um dos nossos legisladores aqui tem as suas conexões na Assembleia Legislativa, através das conexões partidárias, mas é importante que vocês e que nós possamos fazer, eu já fiz isso hoje pela manhã cedo, e sugiro, presidente, que nós, alicerçado no que diz o secretário municipal de saúde, possamos apresentar essa demanda com uma moção assinada por todos os nossos legisladores, demonstrando a preocupação no nosso município, haja vista as responsabilidades em cada uma das cadeias de responsabilidades do município, do Estado e da União, e dentro do que é responsabilidade do Estado, de que forma serão substituídos, de onde virão rapidamente aportados para deixar a cidade, ou pelo menos a nossa saúde, pronta para, em condições, se necessário for, esses aparelhos estarem aqui já à disposição. E não correr atrás do prejuízo e termos que perder aí pessoas pela irresponsabilidade, novamente, né? Governar não é ato de bondade, é ato de responsabilidade, e muito rapidamente o governador tem que fazer a sua função, o secretário do Estado, idem, e nós podemos, penso eu, que mocionar urgentemente já a chegada desses equipamentos para que nós possamos tratar a gente joinvilense no carinho e no respeito que ela merece. Obrigado, presidente. Ok, vereador Richard. Obrigado. O PL. Quem vai falar pelo PL? Vereador Maurício Peixa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, trazer dois assuntos aqui. O primeiro, nós estamos há algum tempo aí já sem o funcionamento do transporte coletivo, dos ônibus. Por que a prefeitura não aproveitou esse tempo de parada para reformar os terminais urbanos? Gente, está uma vergonha o terminal urbano aqui do Central. Está caindo aos pedaços e ninguém arruma.
qualquer hora vai machucar alguém mais seriamente. Por favor, aproveite essa parada do transporte coletivo e arrumem os terminais urbanos. Tanto da Zona Sul, que está em péssimo estado, do Iririú, que está em péssimo estado, tem que ser revisto, arrumado. Por favor, olhe isso, porque parece que ninguém olha as redes sociais, o que o povo está falando, o que as pessoas estão apontando. Já não basta aquela obra do Rio Matias aí na área central, que deixa tudo feio, arruinado, os comerciantes parados, ainda tem mais essas situações dos terminais urbanos. Por que não se arruma? Por que não se reforma? Onde está esse recurso, o dinheiro? Olhem bem isso. A outra situação, olha, eu não sou de atacar o prefeito, eu respeito muito a pessoa dele, afinal ele foi eleito pelo voto popular. Mas hoje eu não posso ficar quieto. Eu quero falar diretamente para ele, para o prefeito. Olhando a coluna do jornalista, radialista Toninho Neves, eu me deparei com isso, com a entrevista que o prefeito deu a Joinville, uma revista chamada Joinville do Grupo ND. E olha só, como disse o Toninho, as pérolas que o prefeito disse. Olha, no ensino infantil, hoje não há crianças fora da creche em Joinville. Que absurdo! Que mentira! Não é verdade, tem várias pessoas. Será que nós, vereadores, ou sou só eu, que recebo todos os dias pedido de pais que precisam colocar os seus filhos nas creches? Pode falar que aumentou o número tanto, que levou mais tanto, que abriu tantas vagas. Fala isso agora. Dizer que não existe criança fora das creches não é verdadeiro, é mentira. Outra, hoje não falta mais remédio na atenção básica, quando era 40% em 2013. Também não é verdadeiro. 2013, eu era vereador também, e sabia que não era 40% quando a prefeitura, o prefeito assumiu. Havia faltas, sim, mas não chegava nunca a 40%. No mesmo patamar que está hoje. Está faltando medicamento e a lista é entre 15 a 20 medicamentos que faltam todos os meses. Não foi arrumado isso, não é verdadeiro, prefeito. Não é. Outra, também não há mais filas no atendimento da saúde. Olha só quantas pessoas estão ainda nas filas. Pode uma outra especialidade ter diminuído, mas não é verdade. Tem gente na fila todos os dias, pede para nós, pede para a gente verificar. Olha, não posso ficar quieto. A cidade existe para as pessoas. Se existe para as pessoas, temos que preparar a cidade, fazer a cidade para as pessoas, para que elas se sintam bem, para que elas possam ter qualidade de vida. É o que nós não temos isso hoje. Olha, outra, em 7 anos de gestão, não tivemos sequer uma licitação anulada. Olha, eu posso levantar algumas, mas uma das principais que teve estacionamento rotativo, foi anulado, foi voltado atrás, e outras que teve, o meu tempo é curto agora, não posso falar. Mas o próximo prefeito, até 2021, não terá problema de caixa, que teve 330 milhões de dívida quando ela assumiu, não foi 330 milhões, foi 296 milhões. E sabe quanto é que está a dívida hoje, se contar o que deixou de pagar para o Ipreville, utilizou o dinheiro do Ipreville, já está perto de R$1 bilhão a dívida da prefeitura. E vai dizer que não tem em 2021? O prefeito, o próximo prefeito que pegar vai ter toda essa dívida aí do Ipreville, vai ter a dívida dos 164 milhões que teve empréstimo agora para fazer obra, agora que o senhor está fazendo para o próximo prefeito pagar. E eu falo isso porque eu sei o que eu estou falando. O povo não aguenta mentiras, as pessoas não. Nós temos que ter respeito com as pessoas. Eu poderia falar mais aqui o que o prefeito fez para mim. Eu não vou entrar nessa área pessoal, porque ele me enganou, ele mentiu para mim, sim, mas eu vou falar em nome da população de Joinville. Precisa ter respeito, falar a verdade. Pode falar dos avanços do governo, o que ele fez em 8 anos, 7 anos, pode falar agora não, ir para a imprensa e falar mentiras,
enganando a população. E o Luiz Henrique dizia muito bem, o nosso sempre governador, senador, prefeito, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. É isso que estão querendo? Tornar verdade umas mentiras que a gente sabe que é. As pessoas que conhecem não caem nessas, sabem que é mentiroso, o que foi falado. Obrigado, presidente. Ok, vereador Maurício. PSDB, por 6 minutos. Quem vai falar? Quem vai falar? Levanta a mão quem vai falar do PSDB. É o vereador Odir? A Iracema. Sempre levanta a mão, vereadora. Ok? Eu levantei. Esse dedo aí é muito pequenininho. Um abraço. Desculpa, Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras e aqueles que nos assistem, nos ouvem no YouTube. Eu queria, ontem não consegui falar, tudo bem, valeu, mas hoje eu queria dar os parabéns para os líderes comunitários. Ontem que foi o dia dos líderes comunitários. Gente, cada vereador, nós, cada um de nós, quantos líderes comunitários nós não conhecemos, né? Então, eu quero mandar os parabéns, porque a cada trabalho, a cada passo, a cada pessoa que esses líderes comunitários atendem é uma dávida de Deus. Eu digo que não tem preço a pessoa que faz um trabalho comunitário. Não, depois também agora eu quero dar os parabéns para as mães. Domingo é dia das mães. Um grande dia domingo, especialmente por aquelas mães dos filhos especiais, para aquelas mães para os seus filhos da droga, no presídio, como diz o Richard sempre, muitos adolescentes, muita gente na cadeia, a maioria infratores, gente nova, gente que eles estão lá, mas o coração da mãe está partido. É muito difícil uma mãe, o seu filho lá nessa situação. Então, eu queria dar os parabéns para todas as mães, sim, mas especialmente para essas mães sofredoras. Como Nossa Senhora também sofreu as dores de ver o seu filho pregado na cruz, ela recebeu ele nos seus braços. Eu peço que essas mães tenham essa paciência, essa consciência, que elas valem muito, muito para Deus. Amém? Só isso, senhor presidente. O tempo ainda ao PSDB. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar a rainha do PSDB, a vereadora Iracema, aqui pelas suas colocações. Vereador Iracema, é lamentável que essa gestão não deu a devida atenção para os nossos líderes comunitários que fazem um trabalho voluntário, que fazem um trabalho belíssimo e que sentem nisso o prazer, vereador Ninfo, de estar fazendo alguma coisa pelo próximo. Geralmente são pessoas que têm uma simplicidade enorme, mas que têm o profundo amor no coração pelo próximo. Se não, vejamos, olha o estado em que encontram-se as nossas associações de moradores por falta de apoio, vereador Jordão, do prefeito municipal. Todos nós sabemos o quanto o prefeito Luiz Gomes, o prefeito Fraita, o prefeito Luiz Henrique e o prefeito Tebaldi davam uma atenção às nossas associações de moradores, porque eles sabiam da importância e do trabalho social voluntário sem praticamente nenhum custo para o município de Joinville. Lamentavelmente, o prefeito Udo vem, conforme falou o vereador Maurício Peixe. Aliás, vereador Maurício Peixe, essa entrevista dele é querer subestimar a inteligência do povo joinvilense. Com mentiras. Aliás, eu nunca acreditei no prefeito Udo. O prefeito Udo, eu participei, e falo com toda a franqueza, eu participei de várias administrações, mas nunca vi um prefeito tão mentiroso e prometedor igual o prefeito Udo. Onde está
a obra do Rio Matias, aonde está a ponte. Se tem uma coisa que o prefeito Udo não sabe, é construir pontes. Ele nunca soube construir pontes. Porque se ele quer construir, ele constrói sozinho e não pede para os outros, mas nem isso ele faz. Lamentamos profundamente o estado que o próximo prefeito vai pegar, ou do município. O município, 330 milhões para uma prefeitura de Joinville não é um grande dinheiro em dívida. Dívidas essas se forem feitas obras para melhorar a qualidade de vida da população e resultar também em impostos gerados pelos nossos empresários e os trabalhadores. Agora, esse vai ser pior. Ele vai deixar uma dívida 3 vezes maior do que pegou a prefeitura para os próximos prefeitos e não realizou obras. Esta que é a grande verdade. O que eu lamento profundamente são essas mentiras que ele e os seus aliados pregam nos 4 cantos da cidade. Portanto, a população vai dar o troco. Falta pouco tempo para que a gente acabe com essa mentira desse grupo que está administrando a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, PSDB. Agora o PSL, vereadora Tânia Lars. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Público presente não, ainda estou na virtual. Domingo é Dia das Mães e eu quero aqui Domingo é Dia das Mães e eu quero aqui desejar a todas as mães joinvilenses, a todas as mães catarinenses, os meus parabéns. Hoje, para mim, também é um dia muito triste, porque, poxa, como passa o tempo. Hoje faz 4 anos que a minha mãe faleceu, é aniversário dela, e eu sei o quanto que é a valorização de uma mãe, porque a minha mãe era tudo para mim, era eu e ela e eu. Então, eu quero parabenizar todas as mães, as vereadoras, né? A vereadora Iracema, a vereadora Ana Rita, as servidoras dessa casa, que muitas são mães, eu vejo os cuidados, a gente conversa com seus filhos, mas as mães protetoras, as mães minhas amigas, as mães minhas eleitoras, enfim, quero parabenizar todas as mães joinvilenses e catarinenses. Uma outra coisa que eu quero discutir é em relação às máscaras, ao descarte das máscaras, porque eu vejo muitas pessoas descartam as máscaras, vereador Aragão, na rua, descartam no lixo reciclado, sem nenhum cuidado, e isso é complicado, porque se for na cidade, se for na rua, pode entupir bocas de lobo, e é um caos. Como hoje a exigência é usar a importância da máscara, a gente pede para as pessoas cuidar, descarte no lixo correto, mas não pelas ruas. Hoje eu vi um cidadão, a pessoa ficou meio assim comigo, quando ele foi jogar no lixo, eu chamei a atenção dele. É claro que eu não faço isso, mas naquele momento eu tive que fazer, porque simplesmente ele tirou, botou a outra e a que estava na mão, ele jogou na rua, no meio-fio, né, ali próximo ali a Procópio Gomes. E isso não se faz. Então, eu faço um alerta para as pessoas. Máscara acabou, já está feia, surrada. Por favor, jogue no lixo corretamente. Não jogue pelas ruas. Não jogue em lixo reciclado, porque ela é reutilizada para nós, lavando e tal. Mas quando ela está surrada, no lixo reciclado também ela não é útil, né? Então, é isso aí hoje que eu tenho a falar. Ok, obrigado, vereadora Tânia. O PSC, quem fala? Vereador Jaime, é o senhor? Tem algum vereador, se quiser falar, que levante a mão para mim saber, presidente. Tem algum vereador que vai falar?
Vereador Jordão não gostaria de falar por enquanto. Vereador Tá bom. Lima, Eu falo, presidente. ok. O vereador Lio não está, o vereador Lio também não está. Jordão está. Não estou vendo. O vereador Lio? Não, o Lio não, só o Tá bom. Jordão. Eu falo, presidente. Pode falar. Pois não. Quero cumprimentar Vossa Excelência e também os pares, e cumprimentar aqueles que também estão acompanhando essa plataforma virtual. Nós aqui no município de Joinville estamos enfrentando a pandemia causada pela Covid-19. Onde temos frisado insistentemente para que a população se conscientize e utilize máscaras. Mas estamos também enfrentando, senhores vereadores, um surto de dengue. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. O cuidado com recipientes, lá no quintal, enfim, com a saúde é uma realidade que não podemos brincar. Uma vida com saúde traz disposição e mobilidade. Eu vou passar os dados aqui, como Vossas Excelências têm acompanhado. 1.696 casos confirmados de dengue. 2.937 pessoas aguardando resultado. Isso é realidade, é dados comprovados. E se estamos aqui comentando sobre isso, sabemos que é uma bandeira, não digo bandeira, mas é uma ação que o vereador Rodrigo Facchini levantou. Mas todos nós somos responsáveis por isso. E temos que enfrentar isso. A prevenção ainda continua sendo uma forte arma no combate a moléstias. Mas a conscientização faz toda a diferença quando o tema é saúde. Temos a pandemia, mas temos a dengue. O cuidado tem que ser de muita responsabilidade. Se nós analisar, a dengue leva à morte também. Se não for tratada, leva à morte. Então temos que ter um cuidado especial. A coronavírus também leva à morte. Tem que ter todo o cuidado e tratamento. A comunidade está de olho nisso. E espera uma rápida ação. Eu quero, mais uma vez, dizer, Vossas Excelências, que têm acompanhado no dia a dia, que têm levantado esse tema, é mais assustador do que a coronavírus hoje. Surpreende a quantidade de pessoas que estão com a dengue e que estão aguardando o resultado. Hoje nós não temos muitas pessoas dessa questão de coronavírus de Joinville. Está bem controlado, esperamos que não aumente, mas está bem equilibrado. Agora a dengue não está. É um surto e é alarmante. Levanto essa voz, esse clamor, que precisamos, eu sei que o governo tem procurado de toda forma fazer, se é tarde ou não, mas agora está aí, a realidade é essa. Precisamos combater, precisamos achar forma, senhor presidente, para que a gente possa combater isso, para que não venha a aumentar. O vereador Rodrigo Facchini, eu cito o nome dele, ele profundamente, ele se especializou nisso, ele debateu isso, ele apresentou projetos também sobre isso, ele questionou, ele fez um trabalhar em cima disso, né? Tem muito mais dados para poder apresentar, mas hoje é a realidade. Quando nós abrimos o jornal pela internet, né? Ouvimos na rede social, onde diz 1.696 casos confirmados. Isso acho que em todo o Brasil, eu não tenho essa resposta agora, eu terminei de levantar, talvez Joinville é a cidade que mais está saindo em primeiro lugar, se analisarmos isso. E 2.937 pessoas aguardando o resultado. Aguardando como pode ser confirmado ou não.
Então, é alarmante isso. Vivendo duas coisas. Uma mundial, que é a pandemia, que é mundial. E a outra que é local. É algo bem diferente. Então, queremos que o próprio executivo, a própria secretaria, possa lidar com isso. Sabemos que não é fácil, mas temos que lidar. Temos profissionais disso, temos equipe da própria secretaria ao combate à dengue. Já tivemos no passado resultados que Joinville não teve, não cresceu tanto, né, com as pessoas que foram atingidas pela dengue, mas hoje está fora do controle, se nós analisarmos assim. Então, temos que ter um cuidado de grande responsabilidade, e cai também sobre os nossos ombros. Por isso, mais uma vez, falo sobre isso, a conscientização, né, da prevenção. Nesse caso, mesmo que os moradores tenham que cuidar daquele pote com água, cuidar onde que tenha água parada, é um cuidado que está sendo bem divulgado isso, né? Então, mas a prefeitura, a secretaria faz a sua parte também. Então, mais uma vez, comentando, conscientizar. As pessoas precisam saber que a saúde vale mais do que tudo. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Jaime Evaristo. O PDT, vereador James. Abro mão, senhor presidente. Abre mão. Cidadania, vereadora Ana Rita. Oi, senhor presidente. Oi. Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, e a quem nos assiste pela internet ou por outros meios televisivos. Vou só reforçar também essa questão da dengue. Todo mundo já viu os números, não é o caso, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que as pessoas denunciem quando virem terrenos baldios que possam conter focos da dengue, que possam conter pneus ou caixas, objetos que acumulem água e que com isso possam conter o mosquito da dengue. E se já teve um caso que o proprietário do terreno não queria que fossem lá, aí foi chamada a polícia. A polícia foi lá e pasmem, foram retirados mais de 27 caminhões de entulhos do quintal da casa desse senhor. Né? Então, para isso que são necessárias aquelas máquinas da prefeitura que discutíamos anteriormente. E também foram criadas ações voluntárias, pessoas que estão voluntariamente ajudando nessa questão da seleção, da retirada desse material que pode causar o acúmulo de água e a consequente proliferação dos mosquitos. Então, é importante que tenhamos isso em mente. Graças a Deus, não tivemos nenhuma morte ainda, não tivemos morte, embora o número de casos seja alto, né? Então, vamos lá. Só para relembrar, o cidadão deve cuidar do seu ambiente e também daquilo que ele vê em seu entorno e denunciar se for o caso. Ele deve denunciar para a ouvidoria da prefeitura. Era isso, senhor presidente. Ok. Agora o PROS, vereador Paraíba. Abro mão, presidente. O PSD, vereador Fábio. Da mesma forma, presidente, abro mão. Ok. Esqueci algum partido? Não, né? Me perdoe aí, acho que não, né? Não, né? Todos, né? Agora, alguém gostaria de falar como líder? Vereador Roque Matei. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite ao público que nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de aproveitar esse tempo para mostrar, hoje eu estive visitando um empresário aqui da cidade, na realidade eu visitei alguns empresários, né? Alguns colocando as dificuldades que estão tendo com essa pandemia
Mas, por outro lado, a gente vê alguns empresários, né, e a maioria deles, olhando, né, como sair disso, né, e como usar a criatividade. O empresário, eu quero mostrar aqui para vocês, um empresário, ele construiu uma máscara que é acoplada ao boné. Pronto. Então, ele fez essa máscara, ele chamou de Cap Shield, uma máscara muito simples, mas é uma criação dele, né? um produto dele. E hoje, vereador Richard, né? Nossa Polícia Militar, completando aí 185 anos, ele esteve lá e doou 500 dessa, que é só adaptar no boné dos policiais. Então, ele fez essa doação hoje lá, então quero parabenizar esse empresário, em nome dele, parabenizar todos os empresários que estão, né, passando uma dificuldade imensa, mas, ao mesmo tempo, estão trabalhando para sair dessa pandemia o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, aí, ajudando a comunidade, principalmente as equipes, os times que estão na linha de frente, né, como a Polícia Militar e o pessoal da saúde, né? Então, quero parabenizar esse time todo que está na linha de frente, arriscando a vida para sairmos o mais rápido possível dessa pandemia. E, mais uma vez, alertar a comunidade, né? Nós temos que nos prevenir. Né? A vereadora Ana Rita falou aí sobre o descarte das máscaras. Não é só o descarte em local que não é permitido. Nós temos que ter um descarte porque a máscara pode estar contaminada também, né? E essa máscara pode contaminar outras pessoas, né? Então, a Tânia, né? Foi a Tânia que falou também. Então, assim, ó, eu gostaria de deixar esse recado. Tem muita gente trabalhando pelo bem comum e, ao mesmo tempo, para que a gente saia o mais rápido possível dessa pandemia, mas nós precisamos que cada um se conscientize, que depende muito de nós. E aí eu vou para outra problema que nós temos, que é a dengue. Se nós não cuidarmos do nosso quintal, se nós não olharmos para os terrenos baldios, se nós não tivermos essa vigilância e atuação proativa, nós também estamos aí sujeitos a esse problema aumentar aí de forma exponencial. Então, nós também temos que ter esse cuidado junto com o serviço público. Não podemos deixar de lado também o serviço público. Nós temos também, como ente público, fazer a nossa parte. Então, todos fazendo a sua parte, nós vamos vencer os problemas que nós temos aí com mais agilidade e mais rapidez. Era isso, presidente. Muito obrigado. Valeu, ok, vereador Roque. Agora, como líder, vereador Jaime Evaristo. Tem mais algum líder que quer falar? Okay. Senhor presidente, como líder, e também não podia deixar de falar sobre isso. Passamos uma semana e não reunimos a comissão de combate a coronavírus. Temos uma comissão com 5 integrantes. Nós temos requerimentos e alguns encaminhamentos dessa comissão. Então, se for para ter uma comissão dessa forma, eu já vou sair fora dessa comissão, nesse momento. Não quero mais fazer parte de uma comissão que não se reúne. Temos um requerimento para ir ao governo. Eu estou agendando lá, se a comissão não for agendar e não quer reunir, eu estou agendando lá com o nosso deputado para conversar com o governador. Vou sozinho, se alguns quiserem junto, tudo bem, mas eu estou achando que não querem discutir aquele requerimento e outros mais que a gente já encaminhou. Então, teria que reunir. Uma semana se passou, não se reuniu para debater o que está em pauta. Desde a segunda-feira passada que a gente apresentou esse requerimento, isso é um descaso. Isso é um descaso. Estamos vivendo um momento dessa pandemia, temos um requerimento para ir ao governador. Decida, se não quer ir, diz não quero, que cada vereador tem o seu direito da comissão de poder concordar ou não, né? Mas cada vereador individualmente também pode fazer qualquer ação, isso é fato, nós somos vereador não por ser da comissão, qualquer um pode fazer, individual pela comissão. Então, passar 2 semanas com o requerimento ali e não for discutido, o que é isso? Por que isso? É porque é do Jaime? É porque não quer ir lá? Para que isso? Para que fazer isso comigo?
Para que fazer isso com a população? Divulgamos o requerimento, tenho divulgado e falado para ir ao governo, para tentar fazer algo para que o transporte público retorne. O trabalhador precisa desse transporte. Ouvimos hoje o vereador Maurício Peixe falando do ICI, as escolas, né? Hoje praticamente está tudo liberado, as atividades. Poxa, eu queria conscientizar para os vereadores que não fazem parte da comissão. Temos o requerimento desde o dia 27. Está lá o requerimento, passou uma semana, vai para 2 semanas, não teve nenhum encontro da comissão. Poxa, está tudo bem, está tudo legal, mas temos algo para deliberar. Poxa, onde é que está o secretário, o presidente? Para que faça isso, nós precisamos, vereadores. Então, mais uma vez, como líder, se for para ser assim, não faça mais parte de uma comissão dessa forma, que já está tudo encaminhado. Não é assim. Vamos montar uma comissão, então, que investigue os recursos que entram, como a Assembleia montou, seus vereadores. Uma comissão para investigar os recursos que está entrando da pandemia, né? Para poder analisar o que está entrando ou não. Mas não, estamos numa comissão de combate ao coronavírus e não se reunimos. Se tem algo para deliberar. Se não tivesse nada para deliberar, mas pelo menos teria que se reunir 2 semanas. E eu espero que não se conclua em 30 dias. Sou contra que conclua em 30 dias. Nós temos requerimentos lá, que seja prorrogado para mais 30, para que a gente possa encaminhar. Então, é um pedido nosso para que o excelentíssimo, podemos dizer assim, presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus, vereador Mauricinho Soares, possa fazer uma nova reunião para debater os assuntos que estão ali. Precisamos debater, precisamos se reunir, pelo menos uma vez por semana, seria 4 no mês, seria 4 reuniões no mês, precisamos disso, para não ficar assim algo que está tudo bem, mas temos algo para deliberar. Então, meu desabafo, nesse momento, é referente ao transporte público municipal. Queremos que retorne. Apresentamos um requerimento para ir ao governo, ou à comissão, ou todos os vereadores. Esse requerimento está ali, precisa ser deliberado. Vai para 2 semanas. E temos que ter a deliberação ou não, para que daí eu possa fazer o outro encaminhamento, né? Se eu vou lá, como vou, né? Ou se mais outros vereadores, nós podemos estar juntos nessa batalha. Tá? Eu sei que isso aí não é só minha, mas é de todos nós, e muito mais do trabalhador, e muito mais daqueles que nós representamos, que é o povo, que precisa do transporte público. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Agora o vereador Odir, como líder. Senhor presidente, eu lamento profundamente que agora tem muitos vereadores que agora estão falando da situação caótica que nós nos encontramos com relação à dengue. Há 2, 3 anos atrás, quando nós fazíamos essas colocações de que nós teríamos, num momento muito próximo, uma questão preocupante, que era a dengue, muitos dos vereadores que apoiam o prefeito Uto diziam que isso era porque nós éramos da oposição. O resultado está aí. Agora querem buscar a solução. Uma solução dessa não se busca do dia para a noite. Isso tem que ser um combate permanente e fazer o que determina a lei, a aplicação da lei. Isso era o que o prefeito deveria fazer. Aqueles proprietários de terras que acabam deixando o seu terreno para que pudesse proliferar o mosquito da dengue. O coronavírus chegou ontem. Agora, a questão da dengue, nós já vínhamos alertando há pouco. Infelizmente, a prefeitura não tomou as devidas providências que eram necessárias naquele momento para que hoje nós não tivéssemos o acontecido, o número elevado de pessoas contaminadas pela dengue. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Maurício Peixe. O Maurício está sem som. Vereador Maurício, você está sem som aí? Está dando alguma coisa aí? Na garagem, vê se tem um carro. Ok, vereador Maurício? Deu agora? Agora sim. Estou escutando. É que tem um eco, alguma coisa ligada atrás que estava, agora foi apagado. O vereador está dando som na musiquinha. Tá, só a vereadora Ana Rita, parabéns. Tem que denunciar onde é que é criadores do mosquito da dengue, né? Mas aonde fazer? Isso tem que falar para a população. Várias pessoas nos procuram para saber onde denunciar. E dizem onde denunciam, onde falam, mandam, que pede para mandar, ninguém dá bola, ninguém responde, ninguém vai lá. Então é necessário que o poder público dê a resposta. E a outra, presidente, quero parabenizar o jovem Leonardo Schultz, que inclusive foi deputado mirim por uma semana, né? Não mirim, do jovem, deputado jovem por uma semana. Ele hoje entrou com pedido de impeachment do governador. Como morador, como munícipe de Santa Catarina, munícipe não, né? Como morador de Santa Catarina, cidadão catarinense, ele fez todo um protocolo e exerceu o seu papel de eleitor e entrou com pedido de impeachment do governador, amparado, sim, com uma ampla defesa de acusações, onde que bota crime de responsabilidade ao governador do estado de Santa Catarina. Sei que a Assembleia Legislativa também está fazendo isso. O deputado Maurício Scudilarch, que foi líder do governo no ano passado, deputado do PL, também entrou com pedido de impeachment, além de agora ter a CPI instalada. Exemplo. Queria que também aqui em Joinville pudesse ter também apoio para isso, né? O Sargento Lima, deputado de Joinville, é o presidente desta CPI. Ivan Nats, deputado do PL, é o relator. Vamos lá, tem que sim tirar a limpo tudo isso que Santa Catarina está passando, que é uma vergonha nacional. Obrigado, presidente. Ok. Vereador, como líder, vereador Richard. Está liberado o som aí? Presidente, eu quero fazer algumas considerações em relação a em consideração algumas falas aí. Primeiro que não concordar com tudo o que acontece faz parte da democracia. Agora, existem as falas subjetivas que incomodam, ou, na verdade, não seria a palavra incomoda, eu não quero aqui criar uma expectativa errônea sobre o que quero dizer. Quero dizer que, como líder do governo, eu observo os feitos e, obviamente, não há lugar no mundo onde você, na gestão pública, tenha 100% de acerto ou 100% do atendimento às demandas públicas. Isso não é novidade para ninguém. Aliás, tentar agradar a todos é o sucesso do fracasso, né? Então, presidente, falando isso, eu observo a nossa gente joinvilense, os cuidados, os avanços, e aí acho que o caminho das discussões via uma boa conversa e uma boa fala demonstrativa. Eu, quando olho Joinville, aí perdoem-me alguns dos vereadores, talvez por ausência do cumprimento da atividade ou pela minha possibilidade de estar cumprindo uma atividade muito próxima da comunidade mais periférica de Joinville. Afinal de contas, eu administrei uma unidade prisional durante 10 anos. E nós tínhamos um caso insolúvel, dos quais aportaram-se 86 milhões para sanar um grande, gigantesco problema. Aí tem dois vereadores aqui em especial, o vereador Lio Wilson e o vereador Nathaniel Jordão, compreendem muito bem o que eu vou falar. O avanço na estação de tratamento de esgoto daquela região talvez não incomodem, né, os demais
que moram pelas regiões mais privilegiadas aqui da nossa sociedade. Mas lembrando que nós, quando assumimos o governo, não eu, porque eu não estava nos primeiros 4 anos, mas nos últimos 4 estou compondo e tenho orgulho e satisfação de ser líder desse governo, porque, ao contrário do que se demonstra pelo país, um monte de gente enrolada respondendo processo, nós caminhamos com muita transparência, com muita liquidez e com muita capacidade administrativa, embora nós tenhamos alguns lugares ainda a avançar, e isso todos nós compreendemos. Mas, diante dessa condição, nós consumimos esse município com 17% de esgoto tratado. Nós passamos a marca dos 30%, estamos próximos de 34%. Isso dá, em números redondos, 100% de avanço na atividade de saneamento básico no nosso município. Coisas que alguns que passaram e que comporam governos e foram líderes de governo e que foram, enfim, presidentes de Câmara, nunca alardearam isso ou nunca, sendo líder, puderam expor essa condição. Mas esse governo tem feito isso e nós temos uma solução. O vereador Natanael Jordão e o vereador Lio Wilson compreendem muito bem o que acontecia. Eu estava a 3 quilômetros administrando a penitenciária do ponto dessa estação de tratamento e não se vencia o cheiro, o mau cheiro, o odor que dali saía. E foi um grande avanço para aquela comunidade. Então, está lá na periferia. 86 milhões de reais que nós aqui, enquanto legisladores, deliberamos e podemos compreender a necessidade de fazer e apostamos que isso seria feito, está nas fases finais. É a maior obra, a maior estação de tratamento do estado de Santa Catarina. Na educação, presidente, eu vou de novo em números. Quando eu percebo que o grande carinho, né, ou a grande responsabilidade que se tem em cuidar dos nossos jovens para melhorar o futuro desse município, estão sendo todos muito bem atendidos na rede municipal de ensino. E nós, né, para desespero de alguns, estamos nas marcas principais da educação, nas marcas principais da saúde. Nós avançamos de forma como esse município nunca avançou. E isso, obviamente, deixa algumas pessoas transtornadas. Agora, a fala sabe, de uma acusação de mentiroso, e muitas das pessoas que por aqui passaram, eu, quando estava fora da Câmara, eu observava um legislador que ostentava nas mãos chaves de carros de dinheiro público, sabe? E agora vem falar em responsabilidade e dizer que a fala é uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Essa frase não é do Luiz Henrique, essa frase é de Goebbels, o marqueteiro de Adolf Hitler, e que, de uma maneira muito inteligente, a fez. De fato, ele conseguiu contar uma grande mentira para o povo alemão e saíram de lá cientes que estavam fazendo a coisa certa. Agora, presidente, esse governo em que aposto, assim como muitos governos, tem as suas necessidades de avançar. E nós tomamos, realmente, esse governo tomou dívidas para si, elaborou, já encerro, presidente, montou todo um esquema de trabalho e nós avançamos em 2 alicerces principais da nossa comunidade, a saúde e a educação. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Algum líder ainda? Nós estamos falando como liderança. O vereador Facchini, vou liberar 1 minuto para o senhor e 1 minuto para o vereador Wilson, ok? Senhor presidente, desde já quero registrar minha gratidão pela oportunidade, cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras. É muito rápida a minha fala, né? Primeiro dizer que a verdadeira Joinville que vivemos, todos os joinvilenses sabem qual é, né? Então, não importa discurso, não importa a fala do prefeito, nós sabemos, nós vivemos a nossa cidade, nós sabemos como se comporta verdadeiramente cada um dos setores da nossa cidade, seja educação, infraestrutura, saúde. Quem vive aqui, quem precisa dos serviços públicos, sabe verdadeiramente o momento que estamos vivendo na nossa Joinville. Então, não vou fazer nenhum tipo de comentário acerca desse assunto. Mas o que eu queria trazer é a fala da vereadora Ana Rita, né, muito bem, por sinal, quando orienta os moradores a fazer a denúncia. Porém, colegas, o 156, que seria esse o instrumento, não está funcionando. 1 minuto, senhor presidente. 156, e olha, eu tenho recebido várias mensagens, ligações
até porque a nossa luta contra a dengue é muito antiga e todos reconhecem isso, e aqui, inclusive, meu registro de gratidão, as pessoas acabam me ligando, né, pedindo, olha, Facchini, tem uma situação no terreno tal, e aí a gente orienta para que ligue para o 156, que é o principal canal, né, para receber as denúncias. Porém, o 156 não atende. Então, nós precisamos, sabe, dar uma atenção a isso. É preciso restabelecer esse contato, esse instrumento que vai receber e vai acolher as denúncias dos cidadãos. Aqui, esse é o meu apelo, né, para que a prefeitura possa, nesse momento, colocar em funcionamento um 156, que aí sim passa a ser um instrumento muito importante, inclusive no combate à dengue. Os números que foram falados, 3.000 em espera. 3.000 pessoas, 3.000 joinvilenses estão aguardando o resultado do exame feito. Ou seja, hoje, no dia 6 de maio, nós temos 1.696 pessoas com dengue em nossa cidade. Descartados são menos de 10% daqueles que fizeram o exame. E nós temos mais quase 2.937 exames aguardando o resultado. O que eu quero dizer com isso? Que nesse momento, provavelmente esse número de 1.600 pessoas com dengue seja muito maior, muito mais que o dobro, porque a hora que chegar os resultados desses que estão aguardando, nós vamos perceber que existe um descarte de 10%, a exemplo do que nos trouxe até aqui, e certamente nós tenhamos hoje na cidade de Joinville mais de 4.000 pessoas vivendo com dengue nesse momento. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Agora o vereador Wilson. 1 minuto, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Não, apenas para ressaltar como será importante para a comunidade do Panágua e de toda a região, nosso querido bairro Maragogi, a estação de tratamento. Né? Nós que somos moradores da região sul, né, o vereador Natanael Jordão, o presidente, a Tânia, mais próximo ali, quanto isso vai valorizar a nossa região. E é um investimento, né, de grande soma. Então, a gente fica feliz, né, ouvindo a fala do vereador Richard, o quanto é importante, o quanto a comunidade vai ser beneficiada, consequentemente, da cidade, porque a estação de tratamento se eliminará, né, a famigerada lagoa, que com a mudança do tempo exala um mau cheiro, para uma estação moderna, equipamento de primeiro mundo, sem nenhum cheiro, gerará satisfação, valorização de todas, né, as casas da região. E está de parabéns o Poder Executivo pelo comprometimento, pela sensibilidade, perceber a importância desse grande investimento da estação de tratamento, não somente para o Panágua, não somente para a região sul, mas para todos nós. Obrigado. Concluiu, vereador Liu? Concluiu. A vereadora Ana Rita foi citada e depois seguida a vereadora Tânia. Senhor presidente, colegas e vereador Facchini, eu na minha fala, eu não falei no 156, eu falei na ouvidoria. Realmente o 156 é muito difícil, mas registrando o fato na ouvidoria, é possível inclusive colocar 3 fotos e temos um retorno rápido sim, quando essas denúncias são feitas pela ouvidoria. E infelizmente na minha fala antes, para tentar falar dentro do tempo, esqueci de mandar um grande abraço, um abraço do tamanho aqui, desse abração aqui, para todas as mães de Joinville, ok? Um beijão também para elas, ok, presidente? Obrigada. Agora a vereadora Tânia. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre o que o vereador Wilson falou, a estação de tratamento da Zona Sul. Nós, moradores da Zona Sul, e sabemos da importância que é para nós naquela região, porque nós somos bem cobrados em relação ao cheiro. Nós tivemos, ano passado, uma visita lá através da Comissão de Urbanismo, e
estava previsto para outubro. Eu sei que obra sempre tem uns imprevistos, mas é importante que saia essa obra para que amenize, principalmente agora, né, chegando o verão, o cheiro, porque o cheiro lá, para quem mora naquela região lá, é ruim, é difícil. Mas nós visitamos lá, conhecemos toda a estrutura que vai, como vai funcionar, e temos certeza que vai melhorar bem em relação até a valorização do patrimônio dos moradores daquela região lá, que fica próximo à estação de tratamento. Alguém tinha pedido para falar? Você foi citado, vereador Roque? Um minuto para você, então. É uma questão de ordem, inclusive, tá? Eu recebi lá na Comissão de Finanças, chegou um memorando da Prefeitura, ela tem que fazer uma audiência pública para apresentar a prestação de contas a cada trimestre. Eu gostaria de deixar aqui registrado que, como nós estamos, né, nessa época de pandemia, ao meu ver, não é possível fazer essa audiência pública. Eu pediria para a gente verificar com o jurídico como que nós vamos proceder diante disso, porque é uma questão legal que nós temos que cumprir, tá? E só para concluir aqui, quando eu escuto tudo isso, né, na Câmara, né, os vereadores que estão há tanto tempo militando, dizer que Joinville desqualificar a nossa cidade, desqualificar o prefeito, eu acho, assim, no mínimo, falta de visão do que aconteceu nos últimos 8 anos aqui na nossa cidade. É só olhar cada área, né, e verificar os avanços que nós tivemos. Agora nós estamos falando aqui do saneamento básico, né? Mas na educação, na saúde, em outras áreas, né, os indicadores da nossa cidade colocam a nossa cidade como uma das melhores para se viver no Brasil. É óbvio, como o vereador Richard colocou, que tem coisas que nós precisamos melhorar, né? E para isso nós estamos trabalhando diuturnamente. Esse é o trabalho do Executivo Municipal e o trabalho nosso aqui na Câmara. Então, assim, só vir aqui colocar uma coisa e dizer que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes nós estamos fazendo exatamente o que essa frase está dizendo. Então, tomem cuidado e que a população fique atenta aos avanços que nós tivemos. E para encerrar, eu recebi aqui várias mensagens pelo WhatsApp perguntando qual o empresário que fez aquela máscara. É o Adriano Costa, é o empresário do Boa Vista, tá bom? Um abraço para vocês. Ok. O vereador James teve um problema na técnica. Eu vou abrir o microfone para a vereadora Iracema por 1 minuto e vou pedir para a vereadora Ana Rita presidir a sessão nesse momento, que eu preciso, por 2 minutos, sair da presidência, tá? Ok? Eu já volto já na plataforma. O vereador Roque, o presidente também é filho de Deus. O vereador Roque começou a rir. Vereador Iracema, a senhora tem até 2 minutos. Boa tarde, então, presidente. Deixa eu abrir primeiro para a vereadora Ana Rita, tá? Ela vai passar a palavra para a senhora daí. Boa tarde, vereadora Iracema. Pode falar, a senhora tem 2 minutos. Tá. Quanto à dengue, ai, Senhor, saiu fora, acredito. Quanto à dengue, eu tenho uma sugestão, porque o número lá da rodoviária, a maioria não atende. As pessoas mais simples, elas não têm como registrar via internet para mandar as fotos. Então, uma ideia que eu dei para o meu povo lá do Liriu, Jardim Liriu, por lá, eles mandar para a gente. E a gente encaminha para a rodoviária através da internet. Porque se não fizer assim, a maioria telefona para lá e não é atendido. Não estou reclamando que não é atendido. Esse modo que a senhora falou é ótimo. Só que nós temos que ajudar esse povo mais simples a fazer isso. Nós, vereadores, somos 19 vereadores, colocar à disposição o tempo para fazer isso por eles. Porque, gente, de ontem para hoje, eu recebi 13 telefonemas de pessoas com dengue. Tanto no Jardim Iririú, como no Portinho, como lá na Comasa, um monte de gente, lugares que eu jamais imaginaria que tivesse a dengue, está lá a dengue também. Era só uma sugestão que eu queria dar.
Obrigada, Não, pessoal. perfeito, vereadora. É a ouvidoria online. Então, eu concordo com a senhora. Se caso a pessoa não consiga, que mande um WhatsApp para a gente que a gente faz por elas. Embora, mesmo pelo celular, não é difícil, né? A pessoa ela entra no Google, é porque ela tem internet. Ela entra no Google, digita lá, ouvidoria prefeitura, aparece o link. Clica no link e ela consegue fazer a denúncia dela. Então, fica essa sugestão para quem está nos ouvindo e queira tentar, né, fazer sozinho. Então, essa ouvidoria online dá um retorno muito rápido. Então, é interessante que as pessoas aprendam a usar essa ferramenta. Mas, se não conseguirem, nos colocamos à disposição para ajudá-las. Eu estou sem... O presidente voltou? Porque eu estou sem a sequência. Quem é que... Ah, o presidente chegou. Que bom, porque eu não tenho a sequência de quem deveria falar agora. Ok. Bem-vindo, senhor presidente, assumindo a mesa novamente. Obrigado. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei ordinária 206/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, que denomina via pública para fins postais com pareceres favoráveis das comissões com substitutivo. Projeto de lei ordinária número 219/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, que denomina via pública com pareceres favoráveis das comissões com substitutivos. Substitutivo. Projeto de lei ordinária 3/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, do MDB, que denomina servidão Avelina Jumes Rangel, para fins exclusivamente postais, pois havia sem nome lateral da rodovia Governador Mário Covas, na BR-101, no bairro Vila Nova, com pareceres favoráveis das comissões. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 131/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que denomina servidão Lourdes de Nazaré do Nascimento, no município de Joinville. O vereador James voltou? Oh, coisa boa. Por isso que eu corri aqui para sair um pouquinho, que o vereador James não estava. E eu teria que ler o substitutivo global aqui, o substitutivo, né, do projeto. Solicito, então, o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis das comissões com o substitutivo. Muito bem, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, passo a leitura do parecer número 373/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De autoria do vereador Mauricinho Soares, trata-se do projeto de lei ordinária número 131/2019, que intenciona denominar via municipal. Sendo promulgada, a lei denominará servidão Lourdes de Nazaré Nascimento, o final da rua Pixes, no bairro Jardim Paraíso. Análise da viabilidade jurídica da proposição. Ao que parece, não existe óbice a essa Casa Legislativa para que edite leis sobre o assunto em destaque, qual seja a denominação de logradouros da municipalidade. Como é notório, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o disposto no inciso 1º do artigo 7º da Lei Orgânica do Município e inciso 1º, artigo 30 da Constituição Federal.
Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange à forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para apresentar a proposição. Também ao cotejar a matéria com assuntos que a lei orgânica do município estabelece como reserva de iniciativa legislativa ao executivo, parece não há ofensa à prerrogativa daquele poder. As hipóteses estabelecidas no artigo 37 da lei orgânica são taxativas, de sorte que não permite ampliação de sua interpretação. Por sua vez, é de se notar que a proposição não tende à criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta do município, fixação ou aumento de remuneração dos servidores, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, criação, estruturação, atribuições dos órgãos da administração pública municipal, plano plurianual, diretrizes orçamentárias dos órgãos da administração pública municipal. Cabe também averiguar se a proposição em destaque está em consonância com os requisitos estabelecidos na Lei Municipal 5.230, de 2005, em especial seus artigos 2º, 3º e 5º, o que será feito nos itens A até F, conseguem. Letra A, prova de que o homenageado se distinguiu, quando em vida, em virtude de relevantes serviços por ele prestados, comprovando o requisito. Cópia de certidão de óbito do homenageado, dados biográficos do homenageado, descrição correta da localização da via ou logrador público que se pretende homenagear, com menção exata no seu início e final e indicação em mapa da cidade. Manifestação expedida pelo órgão técnico correspondente e consenso expresso dos moradores quanto ao nome escolhido. Todos esses requisitos foram preenchidos. Análise da técnica legislativa. Por técnica legislativa, entende-se questões afetas à elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Nesse particular, destacam-se os seguintes diplomas legais: a Lei Complementar Federal número 95, de 98, a Lei Complementar Municipal 303, de 2009, e o Decreto-Lei 4.657, de 1942. As duas primeiras estabelecem regras quanto à redação, alteração e consolidação das leis, e a última sobre a vigência, eficácia e revogação dos diplomas legais. No caso em análise, aplicando-se as disposições dos diplomas acima aventados ao projeto em questão, sugere-se a alteração da ementa para fins redacionais, alteração do artigo 1º para corrigir a metragem da servidão sugerida pela Secretaria de Habitação, supressão do artigo 2º, considerando que a área da servidão em questão já se encontra em processo de regularização fundiária. Tecidas essas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei ordinária número 131 na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, condicionada, no entanto, à adoção do seguinte substitutivo global. Substitutivo global ao projeto de lei ordinária número 131/2019. Denomina servidão. Artigo 1º. Denominar-se-á Lourdes de Nazaré do Nascimento, a servidão número 1, localizada perpendicularmente ao final da rua Pixels, no bairro Jardim Paraíso, com dimensões aproximadas de 10 por 42 metros. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer do relator, vereador Rodrigo Facchini, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Na sequência, passo a leitura do parecer número 57, de 2019, da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. A proposição em pauta visa denominar servidão Lourdes de Nazaré do Nascimento a servidão 1, que está localizada perpendicularmente ao final da rua Pixels, no bairro Jardim Paraíso. A denominação de logradouros próprios municipais se faz pelo regramento estabelecido na Lei 5.230,
de 2005. Assim, o projeto de denominação em questão está instruído com a certidão de óbito, croquis de localização, dados biográficos do homenageado e abaixo-assinado dos moradores do logrador a ser denominado. Instrui ainda o projeto o memorando número 44.31.440 de 2019 da Secretaria de Habitação, atestando as dimensões da referida via e que as dimensões dos logradores adjacentes serão definidas após a elaboração de projeto urbanístico para a ocupação e posterior aprovação pela Comissão de Regularização Fundiária. Cabe destacar que o bairro Jardim Paraíso pertencia ao município de São Francisco do Sul, e em 6 de abril de 92, através da Lei Estadual número 8.563, foi anexado ao município de Joinville. Assim, a Lei número 957 de 1988 de São Francisco do Sul traz a denominação das vias públicas localizadas no loteamento Jardim Paraíso 1, 2, 3 e 4, na localidade de Cubatão, conforme plano de loteamento à época aprovado. Sendo que correta a grafia para a rua Pixes é com a vogal I. Portanto, o texto merece adequação redacional do nome oficial do logrador público. Conclusão, frente às ponderações acima descritas, o parecer é pela aprovação do projeto em análise mediante a adoção de emenda modificativa ao substitutivo global proposto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao substitutivo global do projeto de lei número 131. Denomina Servidão Lourdes Nazaré do Nascimento no município de Joinville. Artigo 1º. Denominar-se-á Servidão Lourdes de Nazaré do Nascimento a Servidão 1, localizada perpendicularmente ao final da rua Pixes, no bairro Jardim Paraíso, com dimensões aproximadas de 10 por 42 metros. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assim se manifesta o vereador Jaime Evaristo, relator, e quando concordam os demais membros da Comissão de Urbanismo. Ato contínuo, passa a leitura do parecer número 16/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se de análise do substitutivo apresentado pela Comissão de Urbanismo ao projeto de lei ordinária número 131/2019, e que tem por objetivo alterar o artigo 1º da proposição para corrigir a grafia da nomenclatura da rua a ser denominada. Esclareça-se que, embora denominada de emenda modificativa, a proposição acessória se trata materialmente de um substitutivo, e por esse motivo será analisado como tal. Análise do relator. As emendas e os substitutivos são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares. Desde logo, se evidencia que as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas encerram situações distintas, cada qual relacionando-se com um momento particular do processo legislativo. O primeiro com a instauração do procedimento, o segundo com seu trâmite e instrução. Assim, em que pese o processo poder ser inaugurado por agentes externos ao Parlamento, é certo que a incumbência para apresentar emendas e substitutivos relaciona-se diretamente com as funções institucionais das casas de leis, sendo inerente à fase de discussão e instrução do processo legislativo. E, ademais, das premissas já delineadas no parágrafo anterior, a prerrogativa de apresentar emendas e substitutivos às proposições originárias de legitimados diversos tem contornos mais amplos do que aqueles previstos para a inauguração do processo legislativo em si. Sendo assim, permite-se ao parlamentar, por essa via, alterar, de forma amplamente considerada, textos de proposição cuja iniciativa seja reservada a membro de outro poder. Tem-se entendido, pois, que a alteração de emendas por parlamentares em matérias cuja iniciativa não lhes toca apenas em contra óbice em duas situações peculiares. A proposição acessória,
que impliquem aumento de despesa e ausência de pertinência temática com a proposição acessória e a proposição principal. Verifica-se, assim, que a proposição acessória apresentada no bojo de proposição de outro legitimado não pode representar incremento de despesas e a abrangência legislativa das emendas parlamentares encontra-se estritamente delineada pelos contornos normativos que estão estabelecidos pela proposição principal, isto é, pelo projeto legislativo que está sendo emendado. E, ademais das considerações acima, a exemplo do que ocorre com a proposição principal, a acessória se encontra estritamente vinculada às regras que disciplinam o processo legislativo, especialmente as normas do regimento interno desta Casa. Estabelecidas essas premissas inaugurais, observa-se que a proposição acessória apresentada não implica em qualquer espécie de despesa ao Poder Executivo, há pertinência temática entre os textos das proposições principais e acessória, e estão respeitados os dispositivos do regimento interno que tratam da admissibilidade das emendas. Assim, em princípio, não se identificam elementos que eventualmente possam atentar contra as formalidades ao devido processo legislativo. Igualmente, possam violar os princípios constitucionais com o ordenamento jurídico das leis. Conclusão: tecidas estas considerações, recomenda-se a aprovação do substitutivo apresentado pela Comissão de Urbanismo ao projeto de lei ordinária número 131/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares. Assim se manifesta o relator, vereador Roque Matei, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Senhor presidente, colegas vereadores, estão lidos os pareceres. Ok, vereador James, muito obrigado. Em discussão, os pareceres favoráveis com o substitutivo. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, fazendo sinal positivo. Ok, parecer aprovado. Os pareceres. Em discussão, o substitutivo. O projeto. Vereador Mauricinho, quer falar? Vereador Mauricinho? O senhor me escuta? Quer falar? Não? Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Nesse caso, sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Damos continuidade à moção número 103/2020, de autoria do vereador Cláudio Aragão, iniciada na sessão de ontem. Encontra-se inscrito, primeiro vereador inscrito, sobre a moção nossa, aquela, tem ali o teor da moção aí, tem aí, só vamos relembrar, né? Só vamos relembrar aqui vamos relembrar ali o teor da moção. O primeiro inscrito é o vereador Pelé, mas eu já vou passar a palavra para o senhor, vereador, só um minutinho. Tem ali? Como é que se chama ali? Esqueci a palavra dele. Mas a partezinha ali, a emenda. Isso, aqui a emenda, só para lembrar, então, a Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, apela ao prefeito Udo, o senhor Udo Deller, que oportunize a subprefeitura utilizar máquinas para a limpeza de terrenos baldios, edificado onde for possível, com finalidade de remover o lixo, resíduos mantidos por acumuladores, otimizando assim o combate à proliferação de larvas do mosquito da dengue. Vamos voltar na discussão? Volta lá, tira lá, Matheus. Ok, vereador Pelé, continua discutindo. Boa noite, senhoras e senhores vereadores.
público que nos assiste pelo YouTube. Queria parabenizá-lo, presidente, porque hoje eu vejo a prefeitura vem fazendo um grande trabalho aí na limpeza dos bairros, está fazendo um grande trabalho hoje unido com a Polícia Militar, a Ambiental, está com os postos, está com a Ambiental, está com a Polícia Militar, o Batalhão, tem várias entidades aí fazendo esse grande trabalho na limpeza. E daí nós temos esses problemas com esses terrenos. Quero parabenizá-los, presidente, porque vejo assim que é uma maneira, não adianta a gente trabalhar e fazer toda essa limpeza e não conseguir limpar esses terrenos, porque os proprietários desses terrenos são notificados e acabam não dando resposta, acaba ficando sem fazer. Então, tem muitos terrenos aí que está criando isso. E essa moção vem a calhar nesse momento para nós poder fazer esse trabalho. Também quero dizer aqui, porque todo mundo fala da dengue, aqui em Joinville está complicado, a gente sabe disso, mas está se fazendo esse trabalho excelente, mas também quero dizer que isso não vem só vem da estiagem também, nós estamos passando uma estiagem muito forte, aí nós moramos numa cidade que é cercada por água, todo mundo sabe disso, e essa estiagem, o que acontece? Seca e fica muitas poças de água. Eu acredito aí com as chuvas que está vindo aí, se Deus quiser, isso vai amenizar muito também para nós aqui. E quero dizer que também não é só Joinville que está passando com esse problema. Hoje, se você vê o estado do Paraná, está infectado de dengue. Todos vários lugares estão infectados de dengue. Então, eu acho assim, isso vem muito da estiagem. E também quero dizer, parabéns, vereador, parabéns por essa moção. Quero dizer que o meu voto é favorável, porque eu acho assim, a gente tem que fazer isso mesmo, precisa limpar esses terrenos, porque se a gente deixar esses terrenos, não adianta fazer toda essa limpeza, todo esse trabalho que a prefeitura vem fazendo, os órgãos vêm fazendo, e esses terrenos nós não podemos entrar para limpar. Eu acho assim, de uma forma ou outra, não sei se cabe uma lei que fazendo esse trabalho nos terrenos particulares, de alguma forma, se botar em dívida ativa alguma coisa, cobrar o proprietário, eu não sei se tem alguma lei, alguma coisa que nós podemos fazer, nesse motivo, notificar o proprietário e cobrar dele. Mas tem que ser feita alguma coisa para se fazer essa limpeza, porque não podemos mais deixar isso, não adianta fazer todo o trabalho e esses terrenos ficar abandonados, sem fazer nada. Então, parabéns, presidente. Quero deixar claro aqui que o meu voto é favorável, que nós precisamos fazer alguma coisa para resolver esse problema. É isso, senhor presidente. Vereador Pelé, agora escrito vereador Odir Nunes. Por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, com relação a essa moção, vereador Pelé, gostaria de dizer a Vossa Excelência que é claro que a prefeitura tem instrumentos para cobrar o trabalho, isso está na lei, a mesma coisa como também na lei que trata também da contribuição de melhoria. O que não pode é o prefeito apenas notificar e não tomar nenhuma providência. O prefeito tem que tomar as providências cabíveis, sob pena de amanhã ser responsabilizado por falta de atenção a essa crise gravíssima que nós estamos passando, que é a crise da dengue. Agora, também, eu quero dizer, essa moção aí não vai ter validade nenhuma. O prefeito não vai colocar as máquinas, nenhum prefeito vai colocar máquinas, a não ser que ele decretasse estado de emergência em função da dengue, aí sim poderia, ou que ele encaminhasse para a Câmara um projeto de lei solicitando que a Câmara autorizasse ele a fazer a limpeza dos terrenos que apresentam indícios de fazer com que haja a proliferação da dengue. Agora, isso daqui, o que nós estamos discutindo aí é tudo baboseira. Não tem validade nenhuma, o prefeito não vai fazer, ele vai receber a orientação de não fazer. Se tivesse vontade de fazer, ele poderia fazer um decreto
um decreto, como já falei, bem como encaminhar à Câmara de Vereadores a autorização. Só pode fazer mediante lei, e a lei não permite. Então, isso é uma balela. E quero dizer mais, quando nós queríamos votar, quando votamos aquele projeto do vereador Jaime, que era para colocar as máquinas para remover os resíduos oriundos das enchentes, os vereadores da base votaram contra o projeto. Imagina, isso aqui é perder tempo, nós temos mais coisas para discutir com relação à cidade do que estar discutindo uma coisa que é ilegal e que o prefeito não vai fazer. Teria que ser a moção dizendo sim ao prefeito que deveria colocar em andamento e fazer com que o prefeito aplicasse a lei de ir lá, de fazer a limpeza e cobrar do cidadão. E, inclusive, acionar ele judicialmente. Mas o primeiro que seria acionado judicialmente seria a prefeitura, porque olha os terrenos da prefeitura, assim a prefeitura também, vereador Iracema, cobra, o cidadão tem que ter calçado, o cidadão tem que ter isso, e a maioria dos terrenos da prefeitura não tem. Então, nós 19 vereadores, estamos perdendo tempo, vereador Ninfo, discutindo uma coisa que não tem legalidade nenhuma, apenas é uma balela, é uma enganação, a exemplo daquele projeto do Fernando Crelli, que diz respeito ao incentivo ao esporte. Portanto, senhor presidente, eu não vou mais discutir isso, até porque é um gasto de papel a mais e não vai dar resultado. Se o prefeito tivesse interesse em resolver o problema da dengue, já teve tempo suficiente para tomar as medidas, quando nós, há 2, 3 anos atrás, levantávamos aqui essa hipótese de termos uma proliferação enorme da dengue em Joinville. Mas não acataram porque nós somos da oposição. E o resultado está aí, e agora tem vereadores da situação que estão dizendo que nós temos que resolver. Quando nós pedimos que tomássemos medidas drásticas, que fiscalizássemos, que o prefeito aplicasse a legislação, não houve nenhuma movimentação e nenhuma pressão dos vereadores da base. Obrigado, senhor presidente. Ok. Eu ainda fico pensando que tem vereador que não lê o teor da moção. Mas atenção, aliás, tem assessor, pede ajuda para os seus assessores para ler com atenção o que nós estamos pedindo. E respeito à casa, respeito o trabalho dos parlamentares, tá? Não vou lhe dar a fala agora, só no final da moção. Nesse assunto você não fala mais, só quando terminar. Ok? A sequência, o vereador Roque Matei. Bom, boa noite. Mais uma vez eu volto aqui para... Primeiro eu gostaria de dizer que gostei da tua fala agora, presidente. Tem que olhar o que está escrito na moção, né? Porque eu acho que não tem nenhum vereador aqui que vai fazer algo que não seja importante para a nossa cidade. Então, temos que ter cuidado com o que cada um dos vereadores fazem aqui. Agora, na outra sessão, quando nós estávamos tratando desse assunto, um vereador disse que nós elogiamos a subprefeitura por elas estarem fazendo um bom trabalho, olhando aí os terrenos públicos, enfim. Falo sim e vou elogiar sempre. Quando nós temos alguém, um ente público, que está fazendo, e os subprefeitos estão fazendo, a limpeza dos terrenos, e eles estão indo além, vereador. Eles estão indo fazendo um trabalho de conscientização da comunidade. Não é só limpar os terrenos públicos. Eles estão conversando com a comunidade, estão fazendo, em conjunto com os agentes de saúde, com os agentes epidemiológicos, um trabalho de conscientização. Então, procure escutar melhor o que nós falamos aqui, né? Que nós vamos elogiar, sim, quando o poder público está fazendo um bom trabalho na nossa cidade. E se está fazendo, nós precisamos, sim. Não importa se é oposição ou situação.
As coisas boas têm que ser pontuadas também. Então, era isso que eu gostaria de dizer que a moção está muito bem escrita e que vale a pena, sim, a gente votar a favor. Muito obrigado. Ok. Colegas vereadores, nós temos inscrito vários vereadores aqui. Nós não vamos conseguir avançar, tá? O Paraíba, Tânia, o Fábio, o Jaime, Maurício Peixe, Iracema, Richard e Cláudio Aragão ainda. Então, isso vai até tarde. Como alguns vereadores já pediram aí que tem alguns compromissos também, eu também tenho um compromisso logo em seguida. Nós vamos encerrar a sessão e a gente gostaria de dar uma satisfação, que não fizemos a reunião, àqueles vereadores que quiserem, depois da sessão, a gente falar uns 5, 10 minutos aqui do que a gente está pensando aqui no poder. Não vamos abrir para discussão, só para informá-los, porque a gente não consegue se falar, que aí sim, depois de tudo organizado, a gente faz uma reunião e leva ao conhecimento de todos, se todo mundo concorda ou não concorda, né? Mas só para dar ciência do que nós estamos pensando em fazer nas próximas semanas, tá? E daí, aqueles porque daí ele vai tirar aqui da plataforma Zoom, não vai tirar da plataforma, ele vai tirar da internet, e a reunião é só entre nós, 19 vereadores, aqueles que gostariam de participar. Eu vou só informar o que nós estamos pensando para as próximas semanas, quanto ao andamento do Poder Legislativo de Joinville. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 11 de maio de 2020, segunda-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Parabéns a todas as mães, parabéns a todas as mães servidoras públicas, parabéns também às mães de Joinville, parabéns à vereadora Iracema, parabéns à vereadora Tânia, parabéns à vereadora Ana Rita, que todos, de uma forma ou de outra, acabam sendo mais mães ainda, né? Porque são vereadoras, são lutadoras. Parabéns pela coragem de vocês três mulheres, serem nossa representante também na comunidade joinvilense. Parabéns também para cada mãe de vereadores, colegas aí, mesmo aquelas que não estão mais aqui, que estão no céu, mas o nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa educação, o nosso respeito a todas as mães. Uma boa noite a todos, a sessão está encerrada. Um bom final de semana.